Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas que me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks. Um podcast feito por neurologistas para todos. Neste podcast da Neurotalks vamos falar sobre miastenia gravis, uma doença neurológica rara e que tem grande impacto na qualidade de vida dos doentes. Este podcast surge num contexto do primeiro encontro de atualização em miastenia gravis. Nós temos connosco hoje o Dr. Luís Braz e a Dra. Catarina Santos, dois neurologistas. O Dr. Luís Braz, para além de neurologista, é também neurofisiologista, é coordenador da consulta de doenças neuromusculares do Hospital de São João, tem uma vasta experiência clínica nesta área e é também membro da Sociedade Portuguesa de Estudo das Doenças Neuromusculares. A Dra. Catarina Santos é também neurologista e neurofisiologista na Unidade Local de Saúde Entre Douro e Voga, integra a equipa de doenças neuromusculares e realiza estudos de neurofisiologia também nesse hospital. Eu queria começar por também agradecer à Argenix o patrocínio deste episódio, que é muito importante para que ele seja levado a cabo. E queria começar por perguntar, de facto, o que é a miastenia gravis e porque é que é tão importante nós falarmos sobre este tema. Olá, boa noite, obrigada pelo convite antes de mais, por estar aqui, é um prazer e é de facto uma doença muito importante para consciencializarmos melhor as pessoas em relação a ela. A miastenia gravis é uma doença que, sendo rara, pode ter sintomas que têm um impacto grande na qualidade de vida das pessoas e pode até ser uma doença em determinadas fases bastante grave. É uma doença que se caracteriza por sintomas que vão flutuando ao longo do dia, ao longo dos dias, e que podem ir desde visão dupla, queda da pálpebra, dificuldade em articular palavras, dificuldade em engolir. Normalmente as pessoas começam com alguma dificuldade em engolir líquidos, engasgam-se e progressivamente também para sólidos, e depois podem também sentir alguma fraqueza muscular. É uma doença, apesar de tudo, muito heterogénea, não é? E que, portanto, apresenta características que podem ser diferentes entre várias pessoas, o que às vezes também nos dificulta a nós um bocadinho o diagnóstico, mas mais do que tudo às pessoas também reconhecerem os sintomas, que são sintomas que às vezes lhes parecem de facto muito fora do normal. E esta patologia também é muito importante porque se pode manifestar por vezes de forma muito galopante, aguda, e levar uma pessoa ao serviço de urgência, não é? Ou seja, quais são aqui os sintomas de alarme que as pessoas devem reconhecer e que às vezes são comuns a outras doenças neurológicas e que devem fazer com que as pessoas recorram imediatamente ao serviço de urgência. Pessoas que não sabem que têm o diagnóstico, mas que apresentem esses sintomas, ou pessoas com o diagnóstico e que os desenvolvam. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui e salientar que é de facto importante este tipo de atividades, exatamente para que se conheça melhor esta doença, que, como a Catarina disse, é rara por definição, mas não é assim tão rara. Então, no universo destas doenças neuromusculares, é provavelmente das mais frequentes. E respondendo muito diretamente à questão, os sintomas mais preocupantes e que devem alertar, penso que será o que nós chamamos de sintomas bulbares, portanto, engasgamentos muito frequentes, com dificuldade mesmo a deglutir, com regurgitação, portanto, incapacidade de deglutir totalmente, uma voz muito rouca ou com muita dificuldade na produção do discurso falar, e esses são provavelmente, uma incapacidade, um cansaço tal que seja difícil fazer atividades relativamente básicas. Como é óbvio, esta parte do cansaço é importante distinguir, porque se este sintoma do cansaço, que nós chamamos, no caso da miastenia, uma fatigabilidade, que ocorre por fatigabilidade, é um sintoma relativamente inespecífico e, portanto, obviamente não é a primeira causa a nível da população de cansaço, mas
enquadrados juntamente com os outros, que a Catarina já referiu, e os mais graves e mais preocupantes são mesmo estes do engasgamento, a dificuldade a falar, a articular um discurso, provavelmente são aqueles que são mais preocupantes e que sinalizam uma maior gravidade do ponto de vista vital mesmo, e que devem fazer os doentes necessariamente recorrer ao serviço de urgência ou ser avaliados muito rapidamente pelo seu médico, se possível. Na vossa perspectiva, qual seria assim os sintomas que fariam as pessoas que ouvem este podcast pensarem que realmente poderiam ter miastenia gravis ou uma doença neuromuscular, assim, os sintomas-chave que deveriam fazer com que essas pessoas recorressem ao seu médico de família e pedissem consulta, talvez agravamento ao fim do dia de alguns sintomas, assim, pontos-chave que fizessem pensar que se calhar era uma doença neuromuscular? Eu acho que a base passa por como tinha dito a Catarina, é a fraqueza muscular. Esta doença culmina em fraqueza muscular, e a característica que deve fazer pensar na miastenia em detrimento de muitas outras coisas é a fatiga, é o facto de ela não ser constante, pelo menos numa fase inicial não é constante, flutua ao longo do dia, tem tendência a ser mais aparecer ou ser mais grave ao final do dia, ou no final do dia, quando se diz final do dia de trabalho, final do dia de atividade, e ser não constante e não exatamente sempre igual, ou seja, pode ser um bocadinho errática, aparecer 2 imagens ao final do dia apenas quando se está a ver televisão ou quando se está deitado, ter alguma dificuldade, por exemplo, a mastigar ou a deglutir apenas no jantar ou nas últimas refeições do dia, com alimentos mais de consistência mais dura. Portanto, esses sintomas aparecerem tendencialmente mais ao final do dia e serem de certa forma flutuantes, são se calhar 2 características dentro da fraqueza, que é a parte basal, são se calhar aqueles 2 que provavelmente nos apontam mais para ser uma miastenia gravis. E, por exemplo, a idade da pessoa pode ser um fator diferenciador para este tipo de doenças? Esta doença tanto pode ocorrer nas pessoas jovens como nas pessoas mais idosas. Às vezes até tem assim esta ocorrência em extremos de idade, não é? Em pessoas em idade adulta jovem e pessoas mais velhas. Portanto, e em relação ao sexo a mesma coisa, não é? Pronto. Portanto, a idade às vezes não nos ajuda muito. Ajuda-nos muito ter uma boa caracterização dos sintomas, não é? Como estava a dizer o Luís. Às vezes uma coisa que também nos pode ajudar quando vemos o doente, às vezes o doente quando vai ao médico está bem, não é? Uma fase do dia em que até está bem, é pedir para filmar. Antes pedir a um familiar que filma, por exemplo, a pálpebra caída, ou a fala arrastada, ou os olhos que não estão exatamente alinhados. Isso pode dar alguma ajuda, de facto. Portanto, a maneira como a pessoa nos vai contar os sintomas e nos vai mostrar também nos vai ajudar muito a chegar ao diagnóstico, não é? E eu ia salientar aquilo que acabaste de dizer dos sintomas oculares, porque existe uma fração de doentes menor, mas não desprezível, que só tem os sintomas na face. E, portanto, um doente que tem uma pálpebra lá está descaída e que essa pálpebra descaída pode flutuar, ou seja, não estar sempre presente, ou um olho que fica um bocadinho desviado, pode ser a apresentação inicial destas doenças. E esses doentes também devem procurar um médico de família ou uma consulta de neurologia, ou por ser uma coisa tão restrita, não? Luís, queres comentar? Eu acho que sim, sem dúvida, e concordo exatamente com o que disseste, Sandra. Se calhar a esmagadora maioria dos doentes tem estes sintomas oculares e começa por estes sintomas oculares. Claro que há pouco estávamos a mencionar aqueles que nos preocupam mais do ponto de vista de gravidade, mas não, os mais graves, felizmente, não são os mais frequentes. E os mais frequentes são estes oculares, a pálpebra caída, a diplopia, portanto, ver 2 imagens, e esses que são a esmagadora maioria dos doentes, começa por manifestar essas queixas, intermitentemente, deve fazer recorrer ao médico de família ou ao neurologista se houver possibilidade, porque este tipo de sintomas é relativamente sugestivo de miastenia gravis, se não houver assim nenhuma outra doença que o doente conheça e que tenha diagnosticada, mas acho que poderia apontar para uma consulta de neurologia, mas pelo menos ter acesso a um profissional de saúde, a um médico de família, por alternativa, sem emergência, mas de maneira relativamente rápida, célere, porque não sendo sinais que
indiciam uma situação emergente, indiciam doença. Nunca são normais, não é? E as pessoas devem sempre procurar pelo menos um parecer médico para valorizar esses sintomas, mesmo que sejam mínimos ou mais frustros, não é? E uma das grandes importâncias de recorrer ao médico e ter um parecer e eventualmente um diagnóstico tem a ver com o facto desta doença ser tratável, não é? E por isso pedia que comentassem um bocadinho quais são os tratamentos disponíveis, porque é que eles são muito importantes de serem iniciados atempadamente, e o que é que nós temos ao dispor, não é, no fundo, para tratar a doença. Sim, de facto é mesmo muito importante, Sandra, as pessoas terem o diagnóstico correto. Em primeiro lugar, porque isso vai poupar que façam muitos outros exames à procura de outras doenças, e depois que numa fase em que os seus sintomas ainda são relativamente ligeiros ou moderados, não é, possam começar um tratamento que, embora algumas pessoas permaneçam sempre com sintomas ligeiros, mas outras pessoas evoluem de uma forma mais ou menos rápida e às vezes bastante rápida para uma dificuldade muito, muito grande, generalizada. E, portanto, os tratamentos que nós temos disponíveis hoje em dia, felizmente temos esquemas terapêuticos cada vez mais seguros e eficazes. Normalmente começamos por um medicamento que aumenta um bocadinho a quantidade do químico que está com dificuldade em exercer a sua atividade na doença. E depois, como esta é uma doença autoimune, na sua maioria, depois muitas das vezes temos necessidade de regular o sistema imunitário da pessoa com medicamentos escolhidos para esse efeito e para o perfil da pessoa, para que a doença possa estar cronicamente controlada. Portanto, é esse o objetivo do tratamento. E também para explorar um bocadinho, portanto, quando esse medicamento que aumenta o químico em falta não é suficiente, nós temos que recorrer aos fármacos que, no fundo, frenam o nosso sistema imunitário e diminuem a sua atividade. Só que esses medicamentos, embora normalmente na maioria dos doentes seja muito eficaz, também têm riscos. E, portanto, também é importante que os doentes saibam que não são só as boas notícias da doença ser tratável, mas vai haver cuidados que os doentes devem ter quando começam esses tratamentos, chamados tratamentos imunomoduladores. Quais são esses riscos no seu geral, assim, de uma maneira sucinta e para que as pessoas compreendam? Esses riscos são essencialmente nos fármacos que modelam, suprimem ou modelam o nosso sistema imunitário, são essencialmente riscos. De uma maneira transversal, são riscos infecciosos, que temos sempre essa cautela, porque de alguma maneira predispõem em maior ou menor grau as pessoas a infecções. Que obviamente não necessariamente, dependendo do fármaco, não necessariamente uma predisposição muito grave, mas efetivamente é um efeito transversal a essa classe de fármacos. Depois existem riscos muito específicos de cada uma das vários fármacos disponíveis que temos, vários tratamentos, que podem ir, obviamente, atingimento de um ou outro órgão, atingimento da parte renal, ou atingimento da parte hepática, ou atingimento da parte do sangue. Portanto, pode haver, obviamente, depois riscos específicos de fármaco, mas em geral são fármacos que, apesar de tudo, são globalmente bem tolerados e sem efeitos, pelo menos os mais comuns que usamos, sem efeitos laterais nas doses habituais muito graves e portanto, eu poria a tónica positiva em que a maior parte dos doentes consegue, com estes medicamentos que regulam o nosso sistema imunitário, conseguem, sem efeitos adversos significativos ou problemáticos, conseguem um bom controle da doença. Portanto, a tónica é, sem dúvida, exceptuando se calhar 1 em cada 5 doentes, 1 em cada 4 doentes, que poderá ser, não ser exatamente como acabei de descrever, mas os outros 4 em 5 provavelmente são, e portanto, apesar desses efeitos laterais, têm uma vida praticamente normal. E mesmo nesse 1 em 5 ou 1 em 4, que é mais difícil de gerir, a grande maioria depois também se consegue controlar os efeitos secundários ou os efeitos adversos que vêm destas terapias. Portanto, mesmo que corra menos bem ou que haja ali algum fator preocupante, na maioria dos casos, nós conseguimos controlar essa sintomatologia ou, felizmente, arranjar alternativas, não é?
Sim, felizmente sim. Quando eu disse esses doentes, essa percentagem de doentes, 1 em 4, 1 em 5, são doentes em que é menos fácil, mas não são doentes para o qual não temos soluções. Felizmente cada vez temos mais eficazes e com menos efeitos adversos, e portanto isso não significa que esses também não venham a ter um controle satisfatório ou razoável da sua doença e uma vida sem grandes impedimentos, mas pronto, a maior parte desses doentes consegue-se efetivamente algum benefício sempre com as medicações disponíveis, sim. Até agora falamos dos riscos associados aos tratamentos, mas se um doente decidir que não se quer tratar, qual é o maior risco associado a esta doença? E, portanto, que devemos realçar para as pessoas estarem atentas e optarem sempre por fazer o tratamento. O maior risco de alguém com uma miastenia gravis não se tratar depende um bocadinho também da forma de miastenia, não é? Conforme temos vindo a falar, há mais ou menos 2 tipos, não é? Como das manifestações oculares e das manifestações mais gerais, portanto contemplam os sintomas todos que falamos. E obviamente as implicações de não tratar para quem tem a chamada miastenia generalizada são em princípio maiores, não é? E o risco é o de entrarem numa situação que se chama crise miasténica, portanto no fundo é uma falência dos músculos estriados no seu geral, que pode levar a que a pessoa, de uma forma muito rápida, tenha necessidade de recorrer a um serviço de urgência numa situação complicada de insuficiência respiratória, de dificuldade em engolir, dificuldade em falar, e nessa situação de crise miasténica, habitualmente o tratamento é feito em ambiente de unidade de cuidados intensivos. Pode haver necessidade até, pelo menos transitoriamente, de fazer ventilação, portanto de dar uma ajuda à ventilação, não é? Da pessoa ficar com ventilação mecânica, com ajuda para poder fazer a sua nutrição, que será sempre um período temporário, mas naturalmente são sempre situações difíceis de gerir e, portanto, a crise miasténica é exatamente aquilo que pretendemos evitar com a medicação. E, para além desses riscos inerentes à toma irregular da medicação ou à suspensão da medicação e que também estão presentes nos próprios doentes que cumprem a medicação, não é um risco que consigamos controlar a 100%, mas existem também outros fatores que podem levar a essas crises miasténicas, que são essas crises muito graves da doença, mas também a exacerbações que podem não ser uma crise miasténica, mas exacerbações graves e com impacto na vida. E isso inclui algumas coisas muito simples, como, por exemplo, tomar um antibiótico. E as pessoas com miastenia têm que estar muito atentas e muito alerta para os tais medicamentos que podem causar esse agravamento dos sintomas. Portanto, queria que comentassem um bocadinho que medicamentos são esses, o que é que as pessoas devem fazer quando tomam esses medicamentos e que outros fatores é que podem, de facto, estar associados a esse agravamento da sintomatologia, que não tem a ver com a doença, tem a ver com estes fatores externos que agravam os sintomas. Como disseste, os principais fatores de agravamento, além do não cumprimento da medicação proposta, são outras medicações que podem ser prescritas para outros problemas de saúde. Eu salientava algumas classes de antibióticos, nomeadamente os macrólidos, que são antibióticos de prescrição relativamente comum para quadros infecciosos respiratórios, normalmente com tosse, com tosse com secreções e com febre, e portanto relativamente prescritos bastante prescritos, e depois também fármacos para problemas cardíacos, como os beta-bloqueadores ou os diuréticos, e outros que não sendo prescritos, como por exemplo suplementos de magnésio, podem agravar de facto sintomas nos doentes com miastenia graves e que muito facilmente são prescritos ou recomendados, digamos assim, sem uma prescrição formal, e portanto os doentes muitas vezes para um sintoma que até é miasténico, como o cansaço, fadiga, que pode ser um sinal de doença não bem controlada, e acabam com boa vontade por aderir a uma sugestão de fazer um suplemento de magnésio, que agrava, neste caso, se for uma fraqueza miasténica, pode agravar esses sintomas. Portanto, eu teria atenção especialmente a esses fármacos, os fármacos da parte cardíaca, beta-bloqueadores e diuréticos, alguns antibióticos e o magnésio. O que é que o doente deve fazer, ou o que é que os doentes com miastenia, que já são seguidos, já têm o seu diagnóstico, primeiro devem
conhecer a sua doença, e isso acaba por acontecer, e saber que há medicações que podem agravar a doença, se possível terem uma lista que normalmente é fornecida pelos médicos que os seguem, pelos neurologistas que os seguem, de medicamentos que podem agravar. Outros são os relaxantes musculares, que me esqueci de mencionar. Os relaxantes musculares que muitas vezes são dados até para o doente para dormir melhor ou para alguma contratura muscular, e que podem também agravar esses sintomas miasténicos. Portanto, os doentes devem, sempre que é prescrito um novo fármaco, perguntar ao médico que o está a prescrever, não sendo o seu neurologista, ou sendo relembrando, também não fará mal, que é seguro tomar, tendo eu miastenia gravis, este fármaco, este medicamento. O outro fator de agravamento muito comum são quadros de infecções, portanto, intercorrências, infecções ou qualquer outro problema de saúde, mas as infecções se calhar são os mais comuns, um quadro gripal, uma infecção urinária, entretanto uma descompensação de uma doença de base. Os doentes muitas vezes, principalmente os mais idosos, têm concomitância de doenças e, portanto, um agravamento de outras doenças, ou uma intercorrência, como nós chamamos, uma infecção, uma gripe, uma infecção banal, pode agravar bastante os sintomas miasténicos. Quando os doentes por vezes pedem, principalmente no início da doença, onde é que se podem informar mais sobre esta doença em específico? Vocês têm algum local que possam sugerir aos doentes, ou normalmente nem sequer é uma coisa que os doentes peçam? Acho que felizmente, não é, as pessoas cada vez mais têm vontade de saber mais sobre as doenças. Em algumas outras doenças neuromusculares há associações de doentes que eu acho que são sempre uma grande ajuda. Na minha opinião, não sei qual é a vossa opinião, mas aqui na miastenia falta um bocadinho essa associação dos doentes. Normalmente, nós temos uma ferramenta normalmente nos hospitais, que é o UpToDate, que tem informação também adaptada aos doentes. Às vezes é problemático porque vem em inglês, mas é uma boa, normalmente é um bom ponto de partida. Mas não sei se tem outras sugestões de outros sites ou grupos que possam... Era exatamente indo ao encontro do que a Catarina estava a dizer. Eu tinha aqui as notas para consulta de sites, mas que enfermam do mesmo problema, não é? São em inglês e, portanto, será para um conjunto de doentes, provavelmente com alguma facilidade de aceder a estes recursos, que são as associações quer inglesa, quer americana, de miastenia gravis, que os sites em inglês é myaware.org e a americana é myasthenia.org em inglês, não é? E que são sites de associações de doentes muito produtivas e com muitos recursos e muita informação, parte dela acessível aos doentes e, portanto, digamos, facilmente entendível por leigos, chamemos-lhe assim. Infelizmente ainda não temos esses conteúdos em português. Cabe muito ao neurologista esse papel, que nem sempre é fácil, porque nem sempre nos lembramos de tudo, mas neste momento cabe muito ao neurologista formar um pouco o doente e ensiná-lo sobre alguns riscos, como estes que falámos, e quer da medicação, quer da própria doença, riscos e atitudes a ter e a não ter. Portugal, apesar de ter cuidados de saúde médicos equivalentes, vou dizer assim, a restantes países da União Europeia, no que diz respeito aos doentes, ainda estamos numa fase um bocadinho embrionária daquilo que são os materiais que disponibilizamos e que tem que ser da responsabilidade, acho eu, partilhada pelo menos connosco, com os médicos, porque somos nós que validamos aquilo que é dado aos doentes e se calhar temos um trabalho pela frente para colaborar no mínimo, não é, com as associações de doentes e incentivar, porque também é nosso papel incentivar as associações a disponibilizarem material, não é, informativo e que é fidedigno, não é? Eu acho que uma das dúvidas que pode surgir, e a Catarina dizia há bocado que isto não é uma doença propriamente própria de uma idade e, portanto, até há um pico em idades jovens, não é? Principalmente em mulheres, e, portanto, a doença acaba por afetar muitas mulheres em idade fértil e que querem engravidar e que provavelmente se colocam a questão de se podem, quais são os riscos
E às vezes esta conversa, no meio de uma consulta de neurologia, por exemplo, pode ficar para segundo plano. Portanto, gostaria também aqui que deixássemos alguma mensagem para um grupo de pessoas, que apesar de tudo são uma fração importante das pessoas com miastenia, que são as mulheres em idade fértil. Acima de tudo, a mensagem é muito positiva, não é? Que é uma mulher com miastenia gravis pode perfeitamente engravidar, uma vida reprodutiva perfeitamente normal, com alguns cuidados, não é? Essencialmente, a gravidez deverá ser idealmente planeada, portanto, devemos começar a conversar, como dizes, com uma doente em idade fértil, mesmo que ainda não esteja a pensar em engravidar, pronto, como é que vai ser quando se eventualmente tomar essa decisão. E essa decisão tem a ver essencialmente com escolher uma altura em que a doença esteja estável, em termos dos seus sintomas, e para podermos gerir a medicação, nomeadamente a tal medicação que regula as defesas, portanto a parte imunitária, para podermos estar na melhor fase possível para engravidar. Mas muitas das vezes nem é necessário suspender a medicação, dependendo de qual ela seja, mas muitas das vezes não é necessário suspender. Poderemos fazer um ajuste de dose, acompanhar a gravidez com particular atenção. Naturalmente terá que ser uma gravidez e um parto em hospital que tenha neonatologia, equipa obstétrica habituada a seguir este tipo de doenças e outras, mas portanto a mensagem é muito positiva, não é? Uma gravidez planeada, acompanhada, mas perfeitamente possível e normal. Hoje em dia as pessoas também estão muito mais bem informadas e eu bem falado muita coisa, mas às vezes não sabem filtrar bem a informação e há alguma dificuldade em perceber o que é uma doença do tipo da miastenia, que é uma doença geralmente autoimune, do que é uma doença hereditária. Portanto, esta doença transmite-se ou há risco de transmitir isto à descendência, aos filhos? A resposta simples, curta e grossa seria não, que a resposta genericamente é a resposta na maior parte dos casos. Agora, efetivamente, esse risco é possível transitoriamente no recém-nascido e por isso o que a Catarina tinha referido da necessidade do parto ser feito num sítio, num hospital com neonatologia, exatamente porque há a possibilidade de transitoriamente haver uma passagem os sintomas da miastenia passarem para o recém-nascido, mas transitoriamente. Do ponto de vista da doença propriamente dita, é uma doença autoimune, há alguma associação, em alguns casos, um bocadinho mais frequente em familiares diretos, mas de uma maneira muito simplificada, não é uma doença nem de perto nem de longe hereditária, não é uma doença nem herdada nem transmitida enquanto doença. Portanto, é uma doença esporádica, simplificadamente. Exatamente. Portanto, há de muito, muito baixo risco, ou um risco praticamente igual ao do resto da população de transmitir. Não é? Exatamente. Relativamente aos tratamentos, que foi uma coisa que já abordámos um bocadinho, nos últimos anos, que avanços significativos consideram que foram desenvolvidos nesta área? Durante muitos anos tínhamos mais ou menos o mesmo, digamos assim, as mesmas armas terapêuticas, não é? E felizmente nos últimos anos começam a surgir tratamentos novos, muito promissores em termos de eficácia, da rapidez com que começam a atuar, isto em paralelo com as outras doenças autoimunes que também conhecemos, artrite reumatoide, esclerose múltipla, e portanto digamos assim que a investigação de umas doenças vai puxando as das outras também e o conhecimento vai aumentando cada vez mais. Portanto, hoje em dia temos alguns novos fármacos que já podemos utilizar, que têm mostrado resultados promissores, portanto, e no futuro, em princípio, teremos muitos mais, não é? E esses medicamentos, alguns dos chamados novos medicamentos, já estão até disponíveis, não é? Para uso, embora num subgrupo de doentes, mas há uma quantidade enorme que está a ser investigada, felizmente. Estamos a falar de dezenas de fármacos, de medicamentos que estão a ser investigados. Portugal tem contribuído para estes avanços? Sim, obviamente a nossa escala, quer do ponto de vista geográfico e também por isso, é uma escala mais modesta ou menos preponderante, mas ainda assim temos
temos, quer do ponto de vista até da produção de alguma literatura na área, por investigadores portugueses, que trabalham em hospitais portugueses, quer também pela participação, pelo acesso relativamente precoce, ainda em fase digamos, de início destes novos medicamentos e, portanto, também a vigilância destes doentes que são tratados com os novos medicamentos contribui para o enriquecimento, digamos, científico e para se conhecer melhor estes medicamentos. E depois também na produção de algumas recomendações que estão agora, recomendações de diagnóstico e de tratamento que estão a ser produzidas neste momento e serão provavelmente publicadas dentro de poucos meses e que tentam uniformizar os procedimentos transversalmente no país, com base nas melhores evidências científicas e, portanto, quer na participação em ensaios, quer ensaios de novos medicamentos e de medicamentos recentemente aprovados, quer na produção de literatura científica e de consensos, digamos assim, ou recomendações de peritos, temos a nossa participação e temos contribuído à nossa escala, obviamente, mas temos contribuído para os avanços na miastenia gravis. E da mesma forma os doentes, é bom saberem isto porque eles próprios podem contribuir, porque podem aceder a ensaios clínicos, ou seja, estes medicamentos experimentais estão disponíveis em muitos hospitais portugueses, não é? Para doentes que estejam interessados em colaborar e que às vezes até estão a tolerar mal ou a responder mal a outros tratamentos e contribuem também para essa literatura científica que, não é, que fazemos com base nas séries de doentes que temos cá em Portugal. E, portanto, é também importante que as pessoas saibam que nós fazemos este esforço por incluí-los, não é, nos avanços que têm havido. Eu não sei se querem deixar alguma mensagem final sobre... Era essa a questão que eu ia fazer. Se havia alguma mensagem final que quisessem deixar aos doentes com miastenia gravis? Eu acho que a mensagem principal que diria é que às vezes a pessoa que tem uma doença crónica acha que está sozinha e de facto não está, não é? Há muitos doentes e o incentivo para a mobilização de doentes, em associação de doentes, eu acho que é uma mensagem que gostaria de deixar ficar, é mesmo muito importante. Conseguem-se fazer coisas muito interessantes com associações de doentes e a par de outras doenças autoimunes, não é? Cada vez mais há uma disponibilidade crescente de fármacos com um perfil de segurança melhor, portanto a mensagem é mesmo positiva, era a mensagem que gostaria de deixar. E eu aproveitando o balanço da Catarina, queria frisar muito que, apesar de tudo, é uma doença não tão rara assim, sendo rara, não tão rara assim. É importante conhecer-se, acho que é importante a literacia e o conhecimento dos doentes. É uma doença que é preciso conhecer, tem alguns sintomas, como falámos, que conseguem pelo menos despertar a atenção e levar a um diagnóstico, e felizmente é uma doença tratável, é uma doença crónica que acompanhará o doente provavelmente com algumas fases um pouco melhor, outras fases um bocadinho piores, mas que é tratável e cuja maioria dos doentes, ou a grande percentagem dos doentes, consegue uma vida normal ou praticamente normal, com tratamentos cada vez melhores, mais eficazes e mais seguros. Portanto, é uma mensagem também otimista, deixar um cunho positivo associado à miastenia gravis. Obrigada, Catarina, e obrigada, Luís, pela vossa participação. E obrigada à Sociedade Portuguesa de Estudo das Doenças Neuromusculares, que apoiou um evento científico para médicos hoje, que também é muito importante para que as pessoas se formem e possam ter os conhecimentos necessários para tratar bem os doentes. E obrigada à Argenix, que patrocinou este evento e este podcast. E aos nossos ouvintes, que espero que não se esqueçam de seguir o nosso podcast no Spotify ou no YouTube. Porque teremos muitos mais temas como este que achamos que são muito importantes para toda a população, para que possam gerir bem a sua saúde, no fundo. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada.